Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o vídeo de número 8 do tópico 7 de algoritmos e estruturas de dados. Estamos falando sobre grafos e nesse último vídeo do tópico voltaremos à implementação da nossa biblioteca de grafos em C++, em especial da implementação do método findShortestPath, que vai basicamente implementar o algoritmo de Dijkstra para a gente. Reparem aqui que eu estou no arquivo grafo.h, ele vai receber um label, né, o método público findShortestPath recebe um label referente ao vértice, que vai ser a fonte do meu conjunto de caminhos mínimos, e ele retorna um mapa para mim de chave string para valor string também. O que vai ser esse mapa? Esse mapa vai ser aquela relação de antecedência entre os vértices que vai permitir de um determinado vértice descobrir os seus respectivos antecedentes até chegar à minha fonte daquele que eu passei como origem dos meus caminhos mínimos. Essa função findShortestPath aqui, função membro pública, vai utilizar outra função membro, que é a função Dijkstra, que está aqui, né, na relação de membros privados. Essa sim vai executar o algoritmo a partir do ponteiro para o nó fonte. Então, a gente, claro, deixa como público só o acesso aos labels e aí, de forma privada, encontra o endereço para o vértice de origem e executa o algoritmo de Dijkstra a partir desse endereço. Vamos agora para o arquivo grafo.cpp. No grafo.cpp a gente tem a implementação dessas duas funções. A primeira função findShortestPath, como eu falei, ela só faz uma ponte para a gente entre o usuário da biblioteca que vai invocar a função e o algoritmo de fato. Então eu vou usar, consultando o atributo NodeMap, aquele mapa que associa cada label dos meus vértices no grafo aos endereços do objeto vértice, eu recupero aí para o label que eu quero definir como vértice fonte o seu endereço, e a variável start vai guardar esse endereço para mim do vértice fonte, e aí eu invoco o próprio método Dijkstra do objeto a partir desse ponteiro start, e aí retorno, a resposta do método Dijkstra é retornada também pelo método findShortestPath. Vamos olhar então agora para o método Dijkstra. O método Dijkstra ele vai usar um outro mapa para fazer aquela implementação das distâncias. Lembram, daquela relação de distâncias da fonte para todos os demais vértices. Eu vou usar também um set, um container do tipo conjunto, que vai guardar dentro dele todos os vértices que eu ainda tenho que verificar no grafo, a sua distância para o meu vértice fonte. E aqui eu tenho o mapa de resposta, que vai guardar a relação de antecedência de um vértice chave para outro. Há só uma observação aqui também, que as distâncias são um mapa que associa o label de um vértice a um double. Então, o valor do custo, que é a soma dos pesos ali até alcançar aquele vértice de label dado como chave, é o mapa que eu estou chamando aqui pela variável curdist. Muito bem, aí a primeira coisa que eu faço é inicializar essa tabela de distâncias. Então eu estou usando um for each aqui para a tabela, pegando todos os labels de todos os vértices do grafo, por isso que eu estou varrendo com o for each o atributo nodes do meu grafo. Eu vou pegar e marcar na tabela de distâncias, associando o seu respectivo label daquele vértice, o valor infinito. Então eu posso usar, tem na biblioteca padrão do C++ uma biblioteca chamada Numeric Limits aqui, que a gente
instancia, né, invoca na verdade o método infinity aqui, que retorna o valor máximo representável possível, que representa digamos assim, o conceito de infinito dentro de um determinado tipo de dado. Aqui no caso eu estou determinando para o tipo double. Então essa biblioteca aqui ela na verdade eu falei numeric limits, não, né? Ela é a biblioteca limits do C++, então a gente tem que colocar aqui, né, usar a diretiva include para colocá-la em uso. E aí aqui eu estou instanciando, eu estou usando aqui o método infinity para retornar para mim a representação maior possível dentro do tipo double, que equivaleria, digamos assim, ao conceito de infinito. Então, estou setando a distância de todo mundo na tabela como infinito e estou inserindo também na relação de vértices a verificar todos os vértices do meu grafo. Aí, claro, o vértice fonte, que aqui está sendo representado, estou fazendo uma cópia do parâmetro start para outra variável, por outro ponteiro aqui, que é o first. Logo depois dessa inicialização, você já marca ele com distância zero. Afinal, a distância dele para ele mesmo é zero. E aí sim a gente entra no algoritmo de Dijkstra de fato, em que eu vou verificando aqui, eu vou fazendo aquele laço de repetição para verificar vértice a vértice, enquanto a lista de vértices a verificar ainda está com elementos, ou seja, né, o método empty retorna falso. E aí eu pego esses vértices a serem checados e escolho entre esses vértices a serem checados o de menor custo. É o que eu estou destacando aqui nas linhas 146 a 149 do código. Então, essa verificação ela é feita de forma exaustiva. Então, veja que eu tenho um for each aqui, que vai olhar para todos os elementos que estão no conjunto to be checked, qual deles é o que está com distância menor. Então, se eu tenho um elemento que está com distância menor do que a distância que eu estou por enquanto assumindo como a menor, que essa variável v aqui guarda para mim, a variável guarda a referência para o vértice ponteiro, para o vértice que eu acho que é o que está com menor distância até a fonte, eu vou, se eu encontro um melhor, eu atualizo, eu copio o next para ver. Então, depois aqui, vou quebrar uma linha aqui para a gente deixar bem separado. Depois da execução dessa sequência de operações aqui, eu tenho na variável v o vértice que ainda não foi verificado, mas que tem a menor distância para a fonte entre todos que estão dentro da estrutura to be checked. Então é esse cara que eu vou verificar, por isso que eu tiro ele da lista do conjunto to be checked, e aí eu venho para a etapa de verificação dos seus adjacentes, dos seus vértices adjacentes a V. Então eu vou fazer um for each aqui em todas as arestas adjacentes a V. Para cada uma dessas arestas adjacentes a V, eu primeiro, claro, checo se esse vértice adjacente ele está na lista para ser verificada, porque se ele já não está na lista a ser verificado, significa que ele já foi marcado com o caminho mínimo. Então equivale à marcação ali do vértice pintado de preto, no exemplo que a gente viu no vídeo na parte 6 do tópico. Então ele tem que ainda ser um vértice que está ainda para ser verificado. Se ele ainda está para ser verificado, aí sim eu vejo a distância atual desse vértice adjacente está maior do que seria a distância atual de chegar até V e depois caminhar de V até o vértice vizinho, o vértice adjacente. Se for verdade esse if, aí sim a gente está na situação de relaxamento do custo, relaxamento da aresta. Então eu vou atualizar o custo do vértice adjacente a V para o custo
de se chegar até V, mais o peso da aresta que conecta V ao seu adjacente. E se eu fiz o relaxamento, então eu tenho que atualizar a relação de antecedência. Eu tenho que dizer então que V é antecedente do seu adjacente aqui, arc finish. E pronto, fizemos a implementação do algoritmo de Dijkstra aqui na nossa biblioteca de grafos. Era isso que eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo. E, claro, praticaremos aí, através de exercício, de assimilação de conceitos, o uso dessa biblioteca e do método para entender e compreender melhor também a aplicação aí desse tipo de técnica de melhores, né, de encontrar os caminhos mínimos a partir de um vértice de origem dentro do grafo. É isso aí que eu gostaria de mostrar para vocês então nesse vídeo. Esse vídeo encerra também o tópico de número 7 e ficamos por aqui. Até o próximo tópico.